Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, internautas. Mais uma live para vocês no Facebook Regional FM Descalvado. A nossa transmissão ao vivo também na Rádio Regional FM 98,7. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live neste dia 1º de fevereiro. Agora no ar para vocês o Descalvado em Destaque. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dr. Rubens. Hoje recebendo também o secretário municipal de saúde, Wander Bondelli. Bom dia também. Sejam bem-vindos. Bom dia, Mônica. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, meus queridos amigos e amigas de Descalvado. E hoje para mim é um dia especial, né? Deixa eu fazer média que eu tô com o meu chefe aqui, né? É verdade. Então deixa eu tratar bem, né? Isso. Mas vamos dar umas cutucadas nele também, né, Mônica? Vamos. Senão não vale, né? Eu sei que ele não se importa e vai se sair muito bem, né? Aliás, aqui nós já recebemos a Lourdes, recebemos a Michele Longo, e a gente queria também te parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na área da saúde. Nós sabemos, eu sei especialmente, né, fazem mais de 35 anos que eu atuo aqui na cidade, 40 anos de formado já, que a saúde é uma área muito difícil. É difícil. É praticamente impossível que a saúde esteja 100% bem. Não é fácil. 100% ao agrado de todos. Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que estar correndo atrás. Né? Você não pode ficar parado, porque a saúde, tanto a evolução dos equipamentos, dos medicamentos, dos profissionais, das cirurgias, é muito rápida. E como a gente tem que correr atrás disso todo instante. E a parte burocrática a gente sabe que é uma das partes mais difíceis. Né? Aquilo que você tem que adequar, resolver os problemas, resolver os pepinos, aguentar as queixas, aguentar as reclamações e saber onde colocá-las. Né? Então a gente sabe que é um trabalho difícil, é o que eu sempre brinquei e falei, eu não quero sentar naquela cadeira de secretário nunca, estou fora. Isso é para quem gosta, eu prefiro estar ali na ponta, adoro ter o contato com o paciente, é o que a gente pretende. Mas parabenizo você e sua equipe aí pelo trabalho que vem realizando e eu sei que vocês procuram fazer sempre o melhor possível pela cidade. Então, Wander, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Eu quero agradecer imensamente aí o convite da Regional, né, participar desse momento do Descalvado em Destaque, né, como secretário municipal de saúde aqui do município de Descalvado, acompanhando aqui pelo Dr. Rubens, que trabalhamos tanto tempo junto, muito, pela Mônica Nogueira e pelo Lucas, né, que está participando aqui junto com a gente. Como o Dr. Rubens mesmo disse, a saúde ela é complexa, as pessoas têm necessidades, né? E são necessidades muitas vezes mais emergentes que outras áreas de uma prefeitura. E nós temos que saber lidar aí da melhor forma para atender essa necessidade da população. Sabendo e nunca esquecendo que o dinheiro é finito, e que vontade nós teríamos de fazer tudo numa rapidez muito presta mesmo, mas que às vezes as partes burocráticas de um poder público impedem a gente de executar algumas ações que poderiam ser feitas muito mais ágil, né? Mas agradeço imensamente a minha equipe da Secretaria Municipal de Saúde, porque sem eles, que são a engrenagem de um relógio, são as pessoas que ficam nos bastidores lá, mas mexendo nessa engrenagem para que tudo funcione da melhor maneira possível. Né? Então toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, toda a equipe das unidades de saúde fazem acontecer, né? Mas eu agradeço aqui primeiramente aos funcionários que ficam nessa engrenagem que não aparecem, né? O Dr. Rubens atende o povo, mas quem está lá na secretaria tem que atender toda a demanda que surge do atendimento do povo e da necessidade desse povo, né? Coloco aqui à disposição para essa entrevista, para esse momento dessa live e agradecer mais uma vez a Deus por a gente estar aqui, né? Podendo falar com a nossa população descalvadense. Obrigado de coração e podemos iniciar aí. Vamos lá, então. Então vamos lá, né, Mônica? Vamos lá?
Pode puxar a rédea. E o assunto de hoje, só para vocês ficarem por dentro do que vai ser falado aqui hoje com o secretário municipal saúde, de né? saúde, é saúde no geral. Mais em específico, vamos falar sobre cirurgias eletivas, também exames médicos, tá? E medicamentos de alto custo também. E, é claro, a saúde em geral. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, pode estar mandando no nosso WhatsApp 996410535, no nosso telefone também, 3583-1426, e na nossa live ao vivo também. Você pode deixar lá o seu comentário, que eu tô aqui acompanhando ao vivo a live com vocês, tá bom? Deixa lá o seu recadinho, a sua pergunta, que a gente passa aqui pro Wander, ok? É isso? Vamos começar então? Fica à vontade, Mônica. Vamos lá? Eu gostaria de falar primeiro sobre as cirurgias eletivas. Eu gostaria que o Wander explicasse qual é o principal objetivo da cirurgia eletiva para quem ainda não conhece, não sabe como funciona. Então tá, cirurgia eletiva. O próprio nome eletivo, ele traz pra gente que a pessoa pode aguardar. É uma cirurgia que deve ser programada para que o médico possa realizar ela. Então, ela não é uma cirurgia de urgência ou emergência que a pessoa tem que ir para o pronto-socorro e dali ir para um centro cirúrgico e já fazer a sua cirurgia de imediato. Então, é uma cirurgia programada. Ela não tem um prazo específico. Ela não tem um prazo específico para ser realizada. Sim. Por isso que ela é chamada de eletiva, né? Ela descaracteriza a emergência, né, de uma cirurgia. Você está com uma apendicite, você precisa operar. A pessoa necessita daquela cirurgia de imediato, né? E a cirurgia eletiva é aquela uma que pode esperar. Mas também não precisa esperar tanto, né? Assim. Para a pessoa sofrer tanto. Porque às vezes, se ela não for feita eletivamente de uma forma breve, ela pode se emergenciar no decorrer do caminho, né? Uma vesícula que você não opera ela eletivamente, ela pode um cálculo entupir um colédoco e aí a pessoa ir por uma cirurgia de emergência e tornar uma emergência cirúrgica, né? Então, assim, Descalvado, nós temos uma fila grande de cirurgias a serem realizadas, que nós vamos falar posterior. Sim. Mas eu queria comentar que no ano de 2023, nós realizamos 310 cirurgias com o convênio municipal e com a Santa Casa Municipal de Descalvado. Então, aqui na nossa Santa Casa foram realizadas 310 cirurgias eletivas. Foram realizadas 33 cirurgias eletivas no município de São Carlos, tá? Que é um convênio que o município celebrou com o município de São Carlos. Nós realizamos 356 cirurgias eletivas fora do município de Descalvado, que é as cirurgias eletivas que não é de convênio pago pelo município, mas de convênio celebrado entre Estado e União, no município de São Carlos, Américo Brasiliense, Araraquara, Matão. Então, teve outros municípios envolvendo aí, e às vezes acontece de ser em Bauru, em outros lugares, São Paulo, enfim. E nós tivemos aí 32 cirurgias, que é uma portaria da União, que também entra mais cirurgias cardíacas, que são programadas também, né? Então, nós fizemos aí um quantitativo grande de cirurgias. Quando a gente discute-se numa região de 24 municípios, que é a DRS de Araraquara, Descalvado, com mais dificuldade, por mais dificuldades que nós temos, nós conseguimos ser um dos municípios que mais operou, que mais cirurgia realizou neste exercício de 2023. Mas temos ainda umas filas, temos filas de espera, temos cirurgias aguardando, né? Então, eram essas considerações que eu tinha aí para falar sobre cirurgia eletiva. Nós gastamos quase 1 milhão com recurso municipal, inclusive com emenda parlamentar de deputado, para a realização dessas cirurgias aqui no nosso município e no município de São Carlos. E a pandemia afetou essas cirurgias eletivas no nosso município? A pandemia, ela veio ela fez crescer essa retardar a fila, né? Então, assim, as pessoas deixavam de procurar o serviço médico e as que procuravam também, se não era emergência, eles foram ficando
para depois. Isso né? até por própria orientação. Até né? por própria orientação do Ministério da Saúde, que não era hora de você expor o paciente, exato, sem riscos maiores, isso se ele não tem COVID, exatamente, que naquela época a COVID matava e matava mesmo. Né? Matava mesmo, né, doutor? Então, nós conseguimos aí, retardou bastante as cirurgias e levou-se a um aumento gradativo, não só das cirurgias eletivas, mas até na emergência de cirurgias que vieram a acontecer. Pela pessoa não ter procurado, ou por ter procurado e não ter realizado em tempo oportuno, né, estas cirurgias. E, Wander, quais cirurgias eletivas não são realizadas no nosso município? Olha, nós temos uma dificuldade muito grande em contratação de um otorrinolaringologista para fazer cirurgia de amígdala, adenoide, turbinectomia e cirurgias ortopédicas. Hoje a ortopedia ela foi bem fragmentada, né? Estava conversando aqui com o Dr. Rubens. Existem o ortopedista que opera mão, o que opera ombro, o que opera joelho, o que opera quadril, o que opera pé. Então, nem sempre está disponível no mercado todas as especialidades ortopédicas que nós necessitamos, né? Então, a Santa Casa de Descalvado conseguiu contratar um cirurgião, 2 cirurgiões que vêm de Ribeirão Preto, né? E realizam essas cirurgias, inclusive no meio dessas que eu apresentei, são cirurgias ortopédicas realizadas aqui. Mas ainda temos uma fila muito grande de pacientes que estão aguardando aí uma cirurgia da ortopedia e da otorrino, que são as mais procuradas. Além disso, Mônica, houve um aumento significativo no número de traumas, que acaba sendo cirurgia emergenciada e acaba ocupando lugar, né, do centro cirúrgico onde poderia ser realizado cirurgias eletivas. Então, muitas vezes deixam de ser chamados cirurgias eletivas pelo número excessivo de traumas que a gente tem, né? Então, é realizado na forma emergencial de trauma. E esses pacientes são encaminhados para onde? Então, quando não é feito aqui no município, realizada a cirurgia no município de Descalvado, porque é uma cirurgia de menor porte, as de maior porte são encaminhadas geralmente, na sua grande maioria, para o município de São Carlos, para a Santa Casa de São Carlos. E quem, Wander, que coordena essa lista, esses critérios de cirurgia? Qual que é a prioridade? Como funciona isso? Então, quem coordena o nosso setor de cirurgias, né, nossa regulação de cirurgias, é a enfermeira, auditora e reguladora Ana Paula Braçaloto, que recebem os pedidos lá no Centro de Especialidade Médica de Descalvado. Existe um programa que nós inserimos as fichas dos pacientes e ele é disponibilizado a vaga de acordo com a demanda que nós apresentamos para o governo. Então, certo. O SEM é o nosso ponto de chegada, né, do pedido de cirurgia e ali é feita a regulação para essa cirurgia. Certo. Muito bem, vamos atender agora o nosso WhatsApp. Já tenho 2 perguntas aqui. Edson Morada do Sol está perguntando aqui para o doutor. Minha mãe faz 2 anos que caiu na rua. Ela tem muita dor. Ela arrebentou o tendão do braço. Tem que fazer uma operação, mas já foi atrás até agora nada. Quero muito conversar com ele pessoalmente. Tá difícil a área da saúde aqui em Descalvado. Entra, sai médico do posto do Morado do Sol. Quando acha médico bom, aí vem e tira. Fica difícil para nós. O Edson do Morado do Sol. Acho que ele quer saber o porquê a demora. Edson, tudo bem? Como vai? Em primeiro lugar, agradeço sua pergunta, né? O Wander aqui também, acho que foi endereçado a mim, né? Por isso que eu estou respondendo. Isso, exato. Tá? E eu trabalhei por 15 anos, fui um dos fundadores aí desse postinho de saúde, né? O Wander também trabalhou uma época lá com a gente e a gente procurava levar tudo da melhor maneira possível. Hoje realmente está havendo, o Wander acho que até pode explicar isso, esse rodízio de médicos, né? Essa demanda de médicos, essa debandada de alguns médicos e por isso que não está sendo fixado um lá. Então, não sei como está hoje, gostaria até que você colocasse para a gente, Wander. Agora, em matéria das cirurgias ortopédicas, uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas vêm procurar a gente e falam, doutor, o senhor me dá uma nova guia?
E eu explico o seguinte, não adianta te dar uma nova guia, porque o que vai acontecer? Com a nova guia você vai para o final da fila. Vai de novo, Você vai para o final da fila. Estava na frente e já vai para o final Exatamente. de novo. Convém que você vá conversar lá no CM, onde se regula, né? Saber mais ou menos onde está se enquadrando, né? O paciente em questão, quanto tempo aí, não dá para ter uma certeza, é claro, mas dá para ter uma expectativa, se isso é 1 mês, 6 meses, 1 ano. Né? E realmente, se forem cirurgias eletivas, o Wander está colocando aqui da dificuldade de se encontrar profissionais que façam a cirurgia eletiva. É claro que quem tem o problema nunca aceita que aquilo é eletivo. Né? Ele quer resolver o problema dele com urgência. Para a pessoa que está com o problema, deixa de ser eletivo. Né? Fala, poxa, eu não estou conseguindo mexer meu braço, não estou conseguindo trabalhar direito. Então, para ele, aquilo é uma urgência, ou até uma emergência, né? Então, acho que isso é uma dificuldade realmente, como nós colocamos desde o começo aqui, eu não estou nem defendendo e nem atacando, não tenho nem permissão para uma coisa nem para outra, tá? Mas a gente sabe a dificuldade de se enquadrar as coisas dentro da área da saúde. O governo do estado, através do governador Tarcísio, ele está fazendo agora um mutirão, uma campanha, inclusive remunerando muito melhor as cirurgias. Tá? Então, porque a tabela do SUS é uma tabela extremamente ridícula. O Wander até poderia citar algumas coisas. A ponto de, por exemplo, quem não sabe, uma cesárea, hoje quanto está se pagando uma cesárea, Wander? Pelo SUS? Você tem aí? Tem. As pessoas acham que o médico vai e recebe, é uma coisa um pouco até engraçado, né? Uma cesárea, o SUS pagava R$ 545,73. Para tudo. Para tudo. Para tudo, não é para o cirurgião. Não, considerando a parte hospitalar e a parte médica. A parte médica tem que ser dividida entre o anestesista, o cirurgião e o auxiliar. Isso. Para vocês terem uma ideia, 500 e poucos reais para uma cesárea, para se dividir em ter internação hospitalar. O hospital é obrigado a dar café, almoço e janta, e uma bolachinha à noite. E mais o material cirúrgico. Toda a enfermagem que vai cuidar daquilo, e mais um material cirúrgico, que cada fio custa uma fortuna. E você usa aí 6, 8 fios em cada procedimento cirúrgico. E a parte médica. Então, o cirurgião obstetra, ele recebe mais ou menos por uma cesárea hoje, se eu não me engano, em torno de R$170. Isso. Tá? Para vocês verem, se vocês chamarem um eletricista na casa de vocês, provavelmente ele vai cobrar mais do que isso a visita que ele vai fazer na sua casa. Para trocar, mexer num fio, mexer num cabo ou qualquer outra coisa. O encanador é a mesma coisa. Isso quando você encontrar, porque muitas vezes eles nem vão. Tá? De tanto trabalho que eles têm, de tanta procura, tanta demanda. O médico não, ele está lá. Tá? Eu vejo, por exemplo, minha esposa que é pediatra, eles recebem para recepção, para sair a 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, para pegar o nenê de uma cesárea, não chega a R$20. Sim. Não chega a R$20, acreditem. Acreditem. Com certeza ninguém vai trocar uma lâmpada na sua casa por menos de 50. Com certeza. Então o que se paga para o profissional de saúde, tá? Seja ele o médico, seja ele o enfermeiro, o auxiliar, o atendente, e também a Santa Casa que vende hotelaria, que sobrevive, ela não sobrevive, ela depende de receber recursos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, senão ela não se paga. Ela não se paga, não cobre, a conta não fecha. Tá? Então realmente é um absurdo. O governador Tarcísio agora parece que colocou a mão na consciência. É a primeira vez que eu vejo, alguém realmente colocar a mão na consciência e falar, pô, assim não dá. Então hoje ele está multiplicando essa tabela SUS. Ele está fazendo a tabela, como chama, Wanda? SUS Paulista. SUS Paulista. E ela traz um incremento de 400% no valor do procedimento. Então vocês veem, 400%. Isso, você vai falar, é um absurdo? Não. Está sendo coerente. Ele está colocando um valor que você vai 4 vezes o valor, Você vai achar profissionais que aceitam trabalhar por aquele valor. Porque caso contrário, onde você vai achar um profissional responsabilidade, os anos de estudo, sair da sua casa às 3h da manhã para ganhar R$20 para recepcionar um nenê que nasceu? Não vai. Então essa cesárea, doutor, que
custava 545, custa para o Ministério da Saúde, o governo paulista estará pagando por ela R$ 2.183. Já é 4 vezes o valor da tabela, né? Que pela primeira vez na história, né, um governador toma a frente de mexer na tabela de SUS. Exatamente. Então você vê aí o que o governador Tarcísio está fazendo, que nós temos que elogiá-lo, não resta dúvida nenhuma. E com isso, com certeza, você vai ter mais obstetras que vão fazer cesárea, mais pediatras que vão trabalhar, mais anestesistas e também mais outros ortopedistas. Mais ortopedistas, exatamente. porque essa tabela não é só para obstetrícia. Eu peguei um exemplo aqui, Exato. porque é a minha área por coincidência. Tá? Mas eu estou dando um exemplo nisso. Mas isso vai abranger todas as outras áreas. Seja a ortopedia, seja a otorrino, seja a oftalmologia, seja todas as áreas vão ter esse incremento cirúrgico. Essa valorização, esse reconhecimento, essa necessidade de se melhorar essa tabela. Senão, quem sofre com isso? É o povo. Haja vista aqui a mãe do nosso querido amigo da morada que não consegue operar. Então, com certeza, tem um pouco mais de paciência que com essa nova remuneração que está entrando em vigor agora há pouco tempo, né, mano? Tem o quê? Uns 2 meses? Nem isso ainda. Não, ela entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro, porém foi assinada no dia 31 de janeiro de 2024. Então, assinada ontem. Exatamente. Então ela começa assinada a valer daqui para frente. Mas ela já está pagando retroativa a 1º de janeiro. Certo. Mas agora os profissionais vendo a realidade, que realmente vão receber acreditando naquilo, com certeza eles vão fazer mais cirurgias, mais trabalho, e com isso vai ajudar a atender essa população carente que realmente necessita dessa cirurgia, necessita desse atendimento. Então aqui acho que nós devemos agradecer aí ao governador Tarcísio, né, por ter colocado a mão na consciência e ajudar os mais necessitados, aqueles que não têm condições de pagar um plano de saúde, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa. Quem mais precisa do poder público é a pessoa mais necessitada. Porque aquele que tem dinheiro, aquele que tem um bom salário, ele paga o seu plano de saúde e o plano de saúde vai atendê-lo nessas urgências e emergências, até nas cirurgias eletivas. Ao contrário daquele carente que realmente necessita do apoio do poder público. Sem ele não vai fazer nada, ele vai sofrer como sua mãe está sofrendo, como muitos aí estão sofrendo. Tá? Que eu sei que para ela é uma urgência, para ela é uma emergência, mas infelizmente para o meio administrativo não é considerado, muitas vezes é eletivo, tá? Mas eu acredito que vai andar essa fila através dessa atitude do governador Tarcísio. Eu quero convidar, Edson, para que você vá sim agendar um horário na secretaria e conversar pessoalmente com a gente. Será um prazer receber você lá e a gente atender aí o caso da sua mãe. Em relação à mudança de médicos, não é do nosso gosto fazer mudança de profissionais médicos de uma área, de um setor para o outro. Mas também eu não posso impedir que o médico peça a conta. Então, o médico que estava trabalhando no Morada do Sol pediu a conta e nós tivemos que contratar outro profissional para ocupar aquele local. Então, isso foge também a parte salarial de quanto recebe um médico, de eu segurar ele no município ou não. Isso não depende de mim. Aí depende de outras instâncias superiores do pagamento do valor do médico, né? E de manutenção dele na saúde do município. Exatamente, a gente já discutiu muito isso aqui também. Nós sabemos a dificuldade que é de segurar um profissional médico, principalmente início de carreira. Por quê? Porque ele tem muitas portas abertas. A gente que já tem 30 anos de casa, você não vai largar, vai falar, não, vou mudar de cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A gente está aqui e vamos manter aqui, claro, se Deus quiser. Tá? Agora, os novos, eles recebem propostas. Eles têm oportunidades, né? Eles recebem opções, né? Como, infelizmente, nós perdemos um infectologista, né? Que nos ajudava muito, que ajudava muito a cidade, que na pandemia sim, foi uma fez mão um trabalho roda, excelente. Salvou muitas vidas, ajudou a salvar Exato. muitas vidas. Infelizmente nós perdemos, por quê? Porque o outro município pagou mais. Né? E esse médico do Morada do Sol, inclusive, que o Edson cita, também pediu a conta. Então, recebeu a proposta. Doutor Tiago Marreto recebeu outra proposta, falou pra gente e, claro, ele vai procurar o que é melhor para ele, né, Wander? E isso foge, viu, Edson, do meu poder. Eu não tenho como segurá-lo, né, na nossa equipe, embora gostaríamos muito de mantê-lo aí trabalhando no Morada do Sol.
Mas tudo isso, se corrigindo aos poucos, esses problemas salariais, etc., né? Como está sendo feito pelo governador agora, como também foi feito, recompondo algumas coisas, etc. Também aqui no município, também o Wander apoiou e alguma coisa foi recomposta, tá? Não ainda o que se achava o adequado, mas alguma coisa foi feita. Então acredito que isso deva amenizar um pouquinho. Mas, né? Mas Edson, está aí, o Wander deu uma abertura aqui para você ir lá procurá-lo, vá procurá-lo, suas assessoras, e depois venha trazer o resultado para a gente. Exatamente. Porque da mesma maneira que você está cobrando nós aqui hoje, nós vamos cobrar o Wander depois. Sim. Então a gente quer saber o resultado aí que houve com a sua mãe, tá? Um abraço, Edson, e um abraço à minha querida Morada do Sol. A Maria Carolina Pussi, da Fazenda Grindos, ela está dizendo assim, ó, por que demora tantos exames para marcarem? Tem um médico de pulmão para passar em São Carlos, isso desde novembro, e até agora não marcaram nada. Ainda quem deu a guia foi o Dr. Rubens. Colocou como prioridade e até agora nada. Se tivesse que morrer, eu já tinha morrido. Outra coisa também, a minha filha passa no posto do Tamanduá e o médico pediu um ultrassom transvaginal para ela. Ela tem que se deslocar do Tamanduá para ir até o SEMI só para marcar esse exame. Eu acho isso muito errado. Não só no caso dela que tem filhos, mas como qualquer pessoa que ainda more longe. Tá. Em relação ao encaminhamento de pulmão, nós entramos no final do ano. Só fazer um adendo, Wander, só Sim. te interromper. Nós tínhamos aqui um excelente pneumologista, Sim. também, que era o Dr. Léo, de Porto Ferreira. E, infelizmente, por tudo isso que nós estamos colocando, o Dr. Léo também foi procurar o que era mais conveniente para ele, principalmente financeiramente. Sim. Então, o Descalvado perde, sempre perdeu e vai continuar perdendo, se não se acordar e falar, olha, para uma pessoa ficar, tem que ser bem remunerada. Tá? É como eu dei exemplo aqui, o eletricista encanador, se ele não for bem remunerado, ele não vai na sua casa. Ele vai dar o preço dele e olhe lá se ele for. Então aqui tem que colocar na consciência dos administradores públicos que é uma área delicada, a saúde sempre foi uma área delicada, graças a Deus aqui nós temos excelentes profissionais, a gestão está indo bem, se viram nos 30 lá para conseguir resolver os problemas, ainda vai tateando as coisas, mas poderia ser pior ainda, tenho certeza. Em relação ao ultrassom transvaginal, a pessoa não precisa se deslocar da Morada do Sol para levar a guia. A própria unidade leva, através de malote, as guias de ultrassom e as guias de qualquer especialidade solicitada. A única coisa que o exame é realizado, né, no centro de saúde e a partir do dia 14 ele será realizado no centro de especialidade médicas mesmo, né, que é o local onde nós realizamos os ultrassons, mas ela não tem necessidade de levar a guia em mãos, ela pode mandar via malote pela unidade de saúde. Eu também achava que eram levadas em mão por todos os pacientes. Isso aí eu não sabia que a unidade Sim. poderia levar também. Não, um malote, o motorista passa todo dia pegando um malote de encaminhamentos para todas as unidades, de todas as unidades para o centro de especialidade médica. Certo. O ultrassom a gente sabe que também é um gargalo, né? Porque acho que existe uma empresa terceirizada, né, Wander? Sim, sim. E essa empresa, alguns profissionais faltam demais, né? Não vêm, agendam um monte de exames e acabam furando na hora H e fica aquele monte de gente que perdeu o compromisso, perdeu o dia de serviço, perdeu uma série de coisas e o profissional não foi trabalhar. Sim. O que você diz pra gente sobre isso? Quanto a esse profissional que estava tendo falta aí, é uma empresa terceirizada, né, para o município, era uma médica que vinha faltando algumas vezes aí constantemente, nós pedimos para substituí-la. Então já foi substituída e estamos caminhando. Só para que a população saiba, eu trouxe os dados aqui, no ano de 2023 nós realizamos 5.329 ultrassom na população descalvadense. 5.000 ultrassons? 5.000 ultrassons. Numa população de 34 mil habitantes. O José Felipe do Centro, ainda as perguntas do nosso WhatsApp, tá? O meu padrasto tá com o dente doendo do siso. Espera um mês para tirar. Por que essa demora e já faz 2 meses que falta cálcio da farmácia?
Olha, José Felipe do Centro. isso, José Felipe, eu gostaria que você procurasse a Suzy no centro odontológico. Ela é a responsável pelo aquele setor, e um dente do siso tem que ser feito muitas vezes cirurgia, e temos o cirurgião, que é o Dr. Max, que faz esse trabalho. Então você pode estar procurando a Suzy lá no centro odontológico, que ela vai estar fazendo esse agendamento para você. Em relação ao cálcio, que está em falta na farmácia, a gente precisa ver. O Caldeira é um medicamento de alto custo, fornecido pelo governo do estado, e que muitas vezes vem faltando mesmo, né? Então nós precisamos aí avaliar essa falta. Mas nós temos mesmo alguma dificuldade com falta de medicamentos mesmo. Zé Felipe, então a mesma coisa que nós dissemos para o Edson, tá? Estamos abertos aqui, já que você vê através da gente. Converse com a Suzy, se ela dando um positivo ou negativo, você comunica a gente. Fala, resolvemos. Aí resolvemos, é a finalidade nossa aqui, Exatamente. ajudar a resolver os problemas dos nossos munícipes. Inclusive, em relação ao medicamento de alto custo, vai ser o nosso Sim. próximo assunto, e depois a gente já fala também Sim, sim. sobre a falta desses medicamentos. Continuamos aqui no nosso WhatsApp, Elizabeth do Jardim Paola. Meu neto precisa fazer cirurgia das amígdalas e não temos cirurgião otorrino, e meu neto fica doente constantemente. Gostaria de saber como o Wander Bonelli, no que ele poderia estar me ajudando, pois ele vive de antibióticos. Sim. Elizabeth, é o que nós estávamos conversando aqui anteriormente em relação a essa nova tabela que o governo do estado vem implementando aqui no estado de São Paulo, né? O governador Tarcísio traz uma tabela com 400%. A esperança é que agora nós tenhamos condições de contratar um otorrino que possa realizar essas cirurgias. Não é uma cirurgia grave, não é uma cirurgia complexa, dá para ser feita no hospital de Descalvado, só falta ter um profissional mesmo para que a Santa Casa contrate e comece a realizar as cirurgias. Né? Então, assim, o único senão que a gente vê aí, porque nós encaminhamos as amígdalas por enquanto para Américo Brasiliense, e o otorrino de Américo Brasiliense não opera criança menor de 4 anos. Então, muitas vezes o pediatra encaminha para a cirurgia, mas o cirurgião não aceita que seja encaminhado para a cirurgia menores de 4 anos. Não sei se o Dr. Rubens tem alguma parte técnica disso, mas... o que eu sei não é minha área, a gente não tem muito acesso a isso, mas o que eu sempre soube que realmente eles esperam mais do que essa idade. Ganhar uma resistência maior aí para fazer a cirurgia. Exatamente, né? Para fazer a cirurgia. Menos de 4 anos é difícil operar e tanto adenoide como amígdala. Então não sei, isso muda muito, né? Mas acredito que pela coincidência do caso, ainda deve estar sendo mantido esse critério. Então, no nosso convênio com a Santa Casa Municipal de Descalvado, nós mantivemos agora a cirurgia de otorrino, na expectativa de que eles possam aí estar contratando aí um médico cirurgião, otorrino cirurgião, para fazer essas cirurgias. Muito bem. A Carol disse, Wander, que ela passou ontem no médico do Tamanduá e entregaram para ela a guia para ir lá marcar a ultrassom. A guia está com ela. Então, ela pode ir lá no balcão, falar com a enfermeira Juliana, porque eles têm um malote que entregam os exames lá no SEMI para fazer agendamento. Estando todo preenchido, com telefone, com dados do paciente, o próprio malote vai para todas as unidades de saúde para o SEMI, de todas as unidades para o centro de saúde, de todas as unidades para o SEMI. Não precisa levar em mãos, não. Então seria opcional. Se a pessoa quiser, ela pode levar em mão. Talvez ela tenha uma facilidade de saber a data, quando, ou escolher um dia mais ou menos com mais facilidade. Mas ela pode levar em mãos, ela pode e pode mandar via malote pela recepcionista do posto. Eu também não sabia. Malote, porque eu vejo todo mundo saindo com a guia em mãos. Exatamente. Até inclusive minha mãe, quando passa no centro de saúde, ela sai com a guia, a gente vai até o SEMI para poder estar... Não pode ser via malote. Eu não sabia também. Já é uma informação para a população, né? Exato. Sim. Médico bom que sua mãe passa, né, Mônica? É bom o médico. Ele atende minha mãe. Entendi. A Valéria Inácio, do Jardim Albertina, gostaria de agradecer ao Wander por todas as vezes que eu precisei de ajuda para meus familiares e fui muito bem atendida. Obrigada. Agradeço, Valéria. Um grande abraço. E estamos aí à disposição, bem. Quando precisar, estamos às ordens.
O Maurício do Centro, por que demora tanto tempo para o atendimento no pronto-socorro? Não tem jeito de diminuir esse tempo de espera? Olha, Maurício, você trouxe aí um tema muito importante. O pronto-socorro, ele é um local de atender urgência e emergência. Com a falta de médico que nós tínhamos nas unidades básicas de saúde, isso fazia com que as pessoas tinham como única opção o pronto-socorro municipal para estar passando. Hoje nós temos médicos os 2 períodos em todas as unidades de saúde. Então, as pessoas devem procurar a unidade mais próxima do seu bairro, onde o usuário é cadastrado. Lá ele vai fazer a sua consulta e deixar o pronto-socorro exclusivamente para as urgências e emergências, né? Então, o pronto-socorro ele é para ser enxugado. Então, neste quadrimestre de 2024, primeiro quadrimestre, eu pretendo que seja invertido o número de atendimentos do pronto-socorro sendo inferior ao número de pessoas atendidas na atenção básica. Então, a gente aumentou o número de médicos, ampliou a equipe nessa intenção de reduzir os atendimentos lá no pronto-socorro. Muito bem, a Carol ainda disse aqui, ó, eu gostaria de saber também se a prefeitura vai contratar outro médico de pulmão aqui para Descalvado, porque depois que o Dr. Léo saiu, nunca mais contrataram ninguém. Tá, a gente não teve nenhum, nós não tivemos concurso para médico de pulmão. Aliás, aproveitando o gancho, você falando isso, eu Sim, vi que sim. várias especialidades não foram contempladas no concurso. Sim. O porquê não? Não sei te dizer, doutor. Não sei te dizer. Não é você que determina Não necessariamente. A gente pede, mas não é contemplado, né? Então a gente pede, a gente gostaria de ter tudo no município, mas nem tudo a gente é possível ter no município. Mas se você... E o Dr. Léo saiu do município, ele era contratado por uma empresa terceirizada, que é a associação, que juridicamente foi condenado e não pode mais contratar ninguém de forma terceirizada. E aí nós não conseguimos contratar via município, né? Então, assim, é bem complexo esse assunto, mas... E você assim, pretende abrir concurso para essas áreas? Então, eu vou abrir um concurso de 20 horas semanais para vir um médico de pulmão, ele não vou ter demanda para ele atender 20 horas semanais. Eu teria que abrir um concurso de menos horas semanais, entendeu? Para atender um dia na semana. Entendeu? Talvez seria muito melhor fazer negócio, comprar o serviço de outro prestador, do que você realmente fazer um concurso público, né? Muito bem, eu tenho mais uma pergunta só aqui, depois a gente vai falar sobre outros exames antes de entrar Sim. no assunto de medicamento de alto custo. Sou José, do Jardim do Lago. Por que demora tanto para marcar fisioterapia? Minha mulher está esperando desde maio de 2023 para ser chamada. Olha, a fisioterapia, nós fazemos muita fisioterapia. Fisioterapia tanto no consultório, lá na Clínica Rose, que é uma terceirizada, como nós temos a fisioterapia domiciliar. Tem aqueles pacientes que nunca têm alta, né, que a gente renova as guias e esse paciente precisa manter aí os seus exames, o seu procedimento de fisioterapia. E nós temos as pessoas que vão na clínica, né, da Clínica Rose. Eu não sei por que ela está esperando até de março. As que passam na frente são as fisioterapias respiratórias e as pós-operatórias. Eu sei que esses casos a gente tem que dar prioridade, porque uma pessoa pode perder uma cirurgia porque não fez a fisioterapia em tempo real. Desde maio, ela disse. Agora, a respiratória também. O paciente está com problema respiratório, ele não pode esperar, ela tem que ser passada na frente. Então, esse caso é um caso que a pessoa precisa procurar a gente para a gente estar avaliando para ela. O que aconteceu? Sim, o que aconteceu. E também a pessoa pode procurar a enfermeira do bairro, para que a enfermeira interceda por ela. Olha, por que eu estou esperando tanto? Né? E a enfermeira vai ligar e a gente vai estar articulando. Muito bem. O Wander já falou sobre ultrassom, né? Sim. E eu gostaria agora de saber também sobre a endoscopia e tomografia também. Tá. Tomografia nós não temos fila
Tomografia é um exame que é feito, realizado na cidade de São Carlos. Temos tanto na Santa Casa como no Hospital Universitário, e temos a Américo Brasiliense, então ela supre a demanda do nosso município. Agora, nós temos uma fila grande no exame de ressonância magnética, tá? Esse é um exame que nós temos aí uma demanda imensa. E nós temos uma demanda também em ecocardiograma, que também, devido à pandemia, aí, houve um acúmulo nesses exames. E aí, graças à emenda impositiva, os vereadores se juntaram e destinaram recursos para que eu pudesse comprar esses exames, né, de um prestador aí que pudesse fornecer para a gente. A Santa Casa de São Carlos, já fizemos um convênio, está na mão do provedor para assinar, e nós estaremos realizando as ressonâncias magnéticas, ecocardiograma, angiorressonância e arteriografia. São os 4 exames que nós tínhamos demanda de alta complexidade, aí considerado alta complexidade, e que, graças às emendas impositivas do vereador, eu pude utilizar esse dinheiro destinado para esse fim, para mim comprar esses exames. Tem um prazo? Desculpa interromper. A gente tem ouvido falar desses exames feitos em maneira corujão, né? Durante a madrugada, durante a noite. Vai ser enquadrado nesse tipo? Não, isso é o município está comprando mesmo. Comprando como se fosse um exame particular. Esse corujão já seria do governo do estado? Do governo, é o governo que paga, é o governo que fornece, ele faz o convênio com os prestadores e aí libera fora do horário, N horários, isso. E o que Descalvado está comprando não tem nada a ver, o Estado ainda não forneceu nenhum movimento para ter um corujão nesse exato momento, mas essa compra que nós fizemos foi com recurso de emenda impositiva. Tá? Juntaram-se os vereadores, cada um deu um pouquinho, e a gente foi possível comprar esses 4 tipos de exames. Inclusive, nós temos mais um, que é neuromiografia, mas o prestador não faz esse exame. Então, nós temos que fazer mais 3 cotações e fazer uma licitação desse exame em outro prestador. E tem um prazo para colocar esses exames em ordem? Assim que o provedor assinar, ele já libera a agenda. Tá? Então, as pessoas podem estar procurando lá o SEMI para estar fazendo... Porque nós, como médicos da rede, a gente tem orientação de que nós não podemos pedir a ressonância. Sim. Não deveríamos pedir a ressonância. Sim. Tomografia, sim. Mantém isso por enquanto. Sim. A ressonância fica para as especialidades, né? Mas mesmo assim, doutor, mesmo na especialidade, a quantidade que o SUS fornece é muito inferior à quantidade solicitada. Então, a demanda é muito maior do que a oferta, né? Por isso que a gente precisa completar com recurso municipal esses exames. O nosso município comportaria fazer todos esses exames aqui? Não, nós não temos condições de fazer esses exames aqui. A tomografia acho que até poderia ser, mas uma ressonância não. Muito bem. Vamos falar sobre o medicamento de alto custo? Sim, vamos falar de medicamento. Está em falta. Em 2023 eu sei que teve falta. Como que acontece o processo de compra do medicamento de alto custo? É assim, olha, nós temos medicamentos. A gente precisa entender que nós temos um medicamento de atenção básica que é fornecido pelo governo, básico. Nós temos medicamentos que é de alto custo fornecido pelo governo do estado ou pela União. Nós temos medicamentos que é do Remume, que é comprado com recurso municipal, né, que é padronizado, e nós temos medicamento de ação social. A pessoa não tem condições de comprar, procura assistente social, e aí vai virar um medicamento de ação social, né? E temos também um medicamento de ação judicial, né? Então, são formas de aquisição desse medicamento. Nós priorizamos aí os medicamentos de atenção básica, que vem da FURP. O Remume, que é a rede municipal de medicamentos, nós damos preferência para a compra desses medicamentos. E o que vem faltando muito é os medicamentos que têm maior impacto, são os medicamentos de alto custo. Né? Esses medicamentos são feito um processo para o governo estar liberando.
e esse processo dificulta bastante, quando falta, eu poder comprar, porque eu não tenho licitação, eu não tenho agilidade para licitar e comprar um medicamento que eu não previa, né? Porque eu tenho que prever aquilo que está na minha rede municipal. E aquele medicamento que está na rede do Estado fornecer, e sem dizer, Mônica, que tem muito medicamento que nem compra na farmácia da esquina. Nem tem. Que tem que ser distribuidoras especializadas, né? Então a gente tem, quando falta, e uma das dificuldades que nós solicitamos via Conselho Estadual de Saúde, que quando falta esses medicamentos que o governo do estado não forneça, que ele pelo menos reembolsasse o município por ter que adquirir esses medicamentos. Mas isso ainda não aconteceu. Mas estamos aí em busca de que quando falte o medicamento, eles tenham condições aí de reembolsar o município. Sim. O vereador Ismael está dizendo assim, ó, recebi a informação da administração que a prefeitura investiu 1,3 milhões na compra de medicamentos, o que corresponde a 0,07% do orçamento municipal. Esse valor foi suficiente para atender a população? Olha, nós, no final do ano, para que fechássemos o ano, o exercício de 2023, nós tivemos que restringir bastante a aquisição de medicamentos, né? Então, essa foi uma dificuldade muito grande. Nós precisamos entender que a indústria farmacêutica, ela entra em recesso no dia 14 de dezembro e ela volta só após o dia 15 de janeiro. Então, os pedidos que não foram efetivados neste período, só agora que vão começar a ir para a distribuidora. Quando nós licitamos um medicamento, a empresa tem até 30 dias para fornecer o medicamento após a autorização do fornecimento. Então, muitas vezes está em falta, não é por culpa nossa, porque a gente não comprou. A gente até comprou, mas a indústria tem um período no contrato para que ela possa fornecer. Ela talvez não tenha na prateleira dela essa quantidade para estar fornecendo para a gente. A Cida, do Morada do Sol, está fazendo aqui uma reclamação. Além de faltar medicamento na farmácia municipal, há demora no atendimento, além do calor desse verão. É a Cida do Morada do Sol. Cida, esse calor tá terrível para todo mundo. Nós recebemos emenda impositiva também para comprar um ar-condicionado de 30 BTUs, né? Trocar os ar-condicionados que tem lá, os 5 ares, por mais potentes. E, inclusive, nós pedimos até para que fosse vista a parte elétrica, se ele comportaria o padrão para colocar esses ares aí mais potentes. Então, acredito que muito breve aí nós estaremos aí solucionando o problema do calor dentro da farmácia municipal. Em relação à demora, é a demora do atendimento, gente. A gente entra numa fila onde tem um monte de gente, a gente não tem recursos suficiente para ampliar lá. Quem sabe agora com o concurso que está aí prestes a acontecer, a gente possa contratar mais profissionais para aquele setor. Wander, nós ouvimos falar também, chegou até a gente aqui, que você sabe que chega tudo, né? Sim. Que houve uma solicitação de corte de despesa muito grande no Sim. final do ano por parte do prefeito e da Secretaria de Finanças. Sim. Isso aconteceu, isso prejudicou a saúde, o que houve? Sim, a saúde teve que deixar de gastar muitos milhões aí e isso prejudicou bastante, principalmente na aquisição de medicamentos, na aquisição de equipamentos, material hospitalar, na aquisição de nutrição, né, que são Mas a gente ouvia se dizer especiais. que a prefeitura estava esperava, que tinha dinheiro guardado, que tinha isso, que tinha aquilo. E de repente vem essa notícia de corte de despesa porque não tem dinheiro. Vocês lá dentro, conta pra gente como funciona.
Olha, doutor, eu me limito a falar da minha secretaria, né? Minha secretaria tem esse orçamento, eu posso gastar esse orçamento. Se ele é aprovado ou não, fica na mão da secretaria, lá na diretora de finanças, é ela que libera o que ela não libera pra gente. Então, assim, eu não posso falar do outro setor, eu tenho que falar do meu setor. Mas, assim, muitos pedidos meus ficaram parados em outra secretaria e hoje eu sofro consequências por irresponsabilidade ou responsabilidade não sei de quem, né? Mas assim, a população não quer saber de onde faltou a assinatura de alguém, ela quer saber que tem que ter esse medicamento na prateleira. E eu não tenho esse medicamento, muitas vezes não foi por minha culpa, não foi por falta de solicitação, nem da equipe da farmácia, que é uma equipe coesa, muito menos da equipe da administração da Secretaria de Saúde, né? Então, assim, houve corte de gasto, sim. Houve redução de compras, sim. Tivemos que diminuir na metade para a gente conseguir passar as compras. Para que conseguisse... que a gente sabe que esse orçamento é feito previamente de um ano para o outro, é claro. Sim. Né? Mesmo havendo a rubrica, mesmo havendo a aprovação do orçamento, não era ampliação de orçamento, era o dinheiro que você já tinha lá garantido que não foi repassado. Não, é assim, ó. Orçamento não é dinheiro. Sim. Você prever orçamento não quer dizer que você tem dinheiro na conta. Então, se eles alegam que houve queda na arrecadação, mas eu não houve, posso... pelo que a gente sabe, não mas houve. Então, pelos números que nós recebemos, não houve queda na arrecadação. Então, aí é aquilo que eu tô te falando, eu consigo trabalhar com aquilo que eu tenho. Se eu passo para frente e ele é barrado no outro setor, eu não posso fazer nada. Você percebeu que a gente quer que você dê nome. Você quer nome, eu não vou dar nome para ninguém. Pode parar. Mas enfim, a gente sente... A gente sente que é complexo o assunto, né, doutor? A gente não depende de uma secretaria, ela não é autônoma, nós somos uma engrenagem. Todas as peças dessa engrenagem têm que estar na mesma sincronia aí para que a gente possa dar o melhor para o município, né? Mas se alguém quiser, se alguém tem um poder lá, apesar das engrenagens, apertar um botãozinho e falar, vamos parar um pouquinho essa engrenagem. O foda-se. Alguém tem. Foda-se tem. Alguém Sempre tem. Alguém sempre tem esse poder. Sempre tem alguém que possa ir lá e emperrar o sistema. Certo. E aconteceu também, na sua opinião? Não. Assim, fizemos de tudo. Eu com a equipe da Secretaria de Saúde fizemos de tudo para mostrar que tínhamos recurso federal, que tínhamos recurso de Estado, que vai ser superávit do ano passado, que são os restos do ano passado que não foram utilizados para ser suplementado esse ano, que poderia ter sido gasto em tempo oportuno, em tempo hábil, e não foi para a gente poder estar utilizando esse ano. Então, assim, é bem complexo o assunto, mas... As forças ocultas? As forças ocultas atrapalham também. Vamos lá, não vamos deixar o Wander na saia você está me deixando... Daqui a pouco vai entrar atrás da cortina aqui, hein? Muito bem, deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a nossa live. A Maria Tereza Bonitatibus, obrigado pela sua audiência aí. E o Paulo Vera Migliatti está dizendo assim, ó... Eu acho que ainda somos bem socorridos por nossas cidades vizinhas com todo tipo de exames onde somos encaminhados pelo SEMI. E temos a prefeitura que disponibiliza o meio de transporte para a locomoção desses exames às cidades onde somos destinados, a qualquer horário que esses exames são pedidos. E o Paulo está dizendo assim que é verdade, que o postinho não fica com os pedidos de exames, eles encaminham para que os pacientes levem ao SEMI. Nós vamos rever esse assunto com a coordenadora de atenção básica, e para que ela reveja essa situação. Vamos para as perguntas? Vamos. Tem bastante. Vamos lá. Elisângela Morada do Sol. Tenho minha sogra que faz fisioterapia em casa e meu marido precisa fazer. Não tem como encaixar para os dois fazer junto? Lembrando que meu marido tem problema de locomoção. Ele tem carta de Ribeirão Preto. Não tem, Elisângela. Não tem. O acamado é acamado, o do ambulatório é do ambulatório. Né? São duas situações distintas. A gente sabe que a dificuldade de locomoção existe
para todo munícipe, aí, para as pessoas que precisam de fisioterapia, mas a gente não pode utilizar o profissional que faz do acamado para fazer no domicílio, né, por problema de locomoção. Agora tem um elogio do Paulo, do Morado do Sol. A médica que está atendendo o Namorado do Sol está de parabéns, muito atenciosa e se preocupa com os pacientes, está de parabéns. Tanto a médica quanto a equipe, toda nota 10. Espero que essa médica não saia também. Eu espero também. Fala pro Paulo assim, Paulo, vamos rezar para que essa médica fique. Vamos lá. O Anderson do Centro está elogiando o trabalho do secretário Vander Bonelli, sempre educado e atencioso. Obrigado, Anderson. O Zé Carlos, do bairro Santa Cruz, não é fácil contentar todo mundo e o Vander depende de outros para a liberação de dinheiro para a sua secretaria. Se tivesse recursos que ele precisa, não tinha nada atrasado. Verdade. Obrigado, Anderson. Você pegou o fã-clube, hein, Vander? Você trouxe o fã-clube aqui junto, hein? Obrigado, Anderson. A Cida Colombo está dizendo assim, gostaria de saber por que não tem fono, só tem uma que atende na APAI. Minha neta está esperando mais de 1 ano, não tem vaga. Como que é o nome? Cida Colombo. Cida Colombo. Nós temos 3 fonos que atende pelo SUS. Uma na APAI e 2 no NAICA. Pensa numa mosca branca. É o profissional fono. Nós tivemos um concurso com 16 candidatas. Foram contratadas a primeira e a última candidata do concurso. E mais ninguém aceitou trabalhar aqui no nosso município. Então, nós temos hoje uma trabalhando... Financeiro também é o problema? Não é financeiro. Hoje, no pós-pandemia e agora com essa avanço aí do número de pessoas autistas, né, que precisam da profissional fono, não são pacientes, doutor, que tem começo, meio e fim. São eternos. Eles vão ficar de eternos ali tratando. Então, você vai ter que ampliar cada vez mais o número de profissionais. Não é uma especialidade que você vai lá com algumas sessões você já libera a pessoa. Igual a fisioterapia. Ele vai ficar muito tempo tratando. Então, assim, hoje a gente sente essa falta também. Gostaríamos de ter profissionais. Tive reunião hoje com o reitor da Universidade Brasil e falei, moço, por que não traz um curso de fono aqui para Descalvado? Ele falou, porque não tá fácil nem de achar professor. Quem dirá para a gente montar um curso de fono aqui no município. Mas por quê, Vander? Então você me falou aqui, volto a insistir na minha pergunta. Se você falou que foi chamado o primeiro e o 16º. Isso. Os outros 14 não se interessaram. Não, porque arrumaram serviço em outros lugares. Então provavelmente seria financeiro. Sim, sim. Provavelmente. Olha, nenhum alegou que era por causa de dinheiro. É porque às vezes prestou, mora mais distante e acaba preferindo ficar mais próximo de casa, enfim. Porque são profissionais que você mesmo disse, se você não achar, encontrar uma maneira de recompensá-los de alguma forma, tá? Você não vai ter nunca. E cada vez mais, você mesmo citou, tá? É uma bola de neve. Cada vez mais você vai precisar mais. Ela vai crescendo. E aí eu vou além, doutor. As pacientes do convênio, seja ela Unimed ou São Francisco, estão indo tudo na nossa porta. Porque lá também não tem o profissional para atender. E nós somos públicos, nós temos que atender as pessoas que chegam na nossa demanda. Entende? Nem o convênio, se o senhor for procurar lá, vai ter o profissional para atender essas pessoas. Entendeu? Então, isso aí não é problema de Descalvado. Se fosse Descalvado, a gente resolveria de uma forma muito simples. Mas isso é um problema nacional. Não tem este profissional na rede. Não tem esse profissional. Quem quiser estudar e sair com emprego garantido, tá aí uma dica. Tá aí uma dica, eu ia falar agora. Fica a dica. Fica a dica. A Maria do Jardim do Lago, boa tarde. Gostaria de saber se aqui em Descalvado faz o exame de colonoscopia e se sim, por que a demora? Meu marido está esperando esse exame para fazer uma cirurgia. Tá. Nós temos um convênio com a Santa Casa de Descalvado e eles têm, esse convênio comporta 20 exames mensais.
tá? Além do AME de São Carlos fazer o exame de colonoscopia, a Américo Brasiliense faz um número pequeno de colonoscopia, mas nós compramos agora para 2024 20 exames de colono por mês. Tá? Então, muito provável, você pode estar procurando que a gente vai estar já fazendo a agenda aí das prioridades. E ela pode estar procurando onde? De primeira mão, eu peço para que procure a enfermeira do bairro, porque ela vai saber qual é o CID, qual é o caso. Por quê? Quando a gente vai na regulação, Mônica, se tem algum CID com suspeita de câncer, esse CID passa na frente. Né? Tudo vai depender do que o médico escreve. Então, o pedido médico ele é tão importante para quem regula, porque quem regula não vê pessoas, quem regula lê papel. Sim. E se o médico não escreve adequadamente o que a pessoa tem, o que realmente a pessoa precisa, quem regula não tem essa prioridade. Agora, se ele está bem descrito, qual é a causa, né? Quais a sintomatologia, quais exames, quais medicamentos já foram utilizados, fica muito mais fácil para a gente fazer a regulação desse caso. A Cristiane, do Morada do Sol, Cristiane Balduino, eu tenho uma pergunta, porque a demora de agendamento de consulta para especialista. Estou esperando já faz tempo para minha filha para o otorrino. É uma criança de 6 anos. Então, é aquilo que a gente já explicou, falta de profissional. A gente está aguardando aí a contratação do profissional. A Simone Rui, do Morada do Sol, Dr. Rubens é o melhor ginecologista. Pena que não atende mais na Morada. Saudades, doutor. Simone Rui, Morada do Sol. Obrigado, Simone. Um abraço. Você tá bem? Tudo de bom para você. Oi, Mônica, boa tarde. Sou a Maiara do Centro. A falta de pediatra na cidade também está um caos. Se precisamos de um pediatra de plantão, não tem. Já precisei para minha filha com urgência no fim de semana. E não consegui a espera por 3 meses para conseguir com o pediatra no posto. Também está uma vergonha. Precisamos de mais médicos na cidade, tanto pediatra como em outras áreas. Desde já, obrigado. Maiara do Centro. Maiara, a gente sabe da falta do pediatra, né? O pediatra também é um profissional de artigo de luxo aí hoje, porque nós não temos disponível no mercado profissionais formados aí em pediatria à disposição. Os lugares que tem que ter médico pediatra 24 horas estão substituindo com clínicos para atender criança, porque não tem especialistas, né, para esse fim. O que chama a atenção é que durante 3 semanas nós estamos fazendo um levantamento do número de pessoas que passam pelo agendamento, que são agendadas e que passam pelas consultas. E que mais de 30% dessas faltam nas consultas da pediatria. Aí eu pergunto, será que essas crianças estavam precisando da consulta ou elas estão ocupando o lugar de outras que estavam precisando? Né? Então, muitas vezes as mães também agendam e acabam não levando a criança no dia. Ou fica escolhendo, eu não quero esse médico, eu quero aquele. Que isso é o que muito acontece aqui na cidade. Fica escolhendo, eu não quero passar com o médico do bairro, eu quero marcar com o médico que está lá no centro de saúde. Entendeu? E isso aí a gente não tem como administrar. Entendeu? E para finalizar aqui tem mais um elogio. Dalmir Ferrandi, Portal dos Coqueiros. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos para o Vander também, pelo que ele tem feito pela minha filha. Todas as vezes que precisei, ele foi de pronto atendimento. Obrigado, Dalmir. Estamos à disposição aí. Muito bem, se você tiver alguma dúvida ainda dá tempo, alguma pergunta pelo nosso WhatsApp, 996410535, pode. Só no seu aumento pode, doutor. Ou pela nossa live, fica à vontade, doutor Rubens. Wanda, eu acho que eu deixei aqui para o finalzinho, tá? Um assunto polêmico que vai dar muito o que falar esse ano. Dengue. Sim, dengue, isso. Dengue, verdade. Tá? Nós, segundo o levantamento, nós estamos com um índice de Berthold de 6,3. Para quem não sabe, o índice de Berthold é o índice que mede o número de casas onde foram encontradas o foco do mosquito, da dengue, né? O criadouro, em relação ao número de residências investigadas. Tá? Então, o ideal seria ser menor que 1. Menor que 1. Isso. E esse índice está em 6,3. Com a expectativa de se passar de 10.
O que isso acarreta ao nosso município? O que você tem a falar sobre isso? Em relação ao índice de Bretot, quando ele tem tendência ascendente, né, de crescimento, porque a gente tem imóveis com criadouros, sujo, né, e que qualquer chuva que venha acontecer, esses ovos vão eclodir e vão se tornar aí mosquitos para estar contaminando a população. Então, como o próprio doutor disse, estamos num índice de 6. Esse índice de 6 é as casas visitadas que tiveram criadouros, 6% delas tiveram aí um indicador de criadouro de dengue positivo, do mosquito Aedes aegypti, né? Então a gente pede aí, estamos aí numa campanha de incentivo aí à limpeza dos quintais, à limpeza das casas. A EPTV está fazendo uma campanha agora para o mês de fevereiro, também em parceria com os municípios aí, para que a gente faça essa intensificação de controle do Aedes aegypti. Quem está acompanhando nas mídias aí, na televisão, existem alguns municípios que estão com excesso aí, ou estão entrando até em calamidade pública por quantidade de dengue positivo, por óbitos por dengue e por zika vírus. Zicas que a gente ainda não teve. Nós tivemos no ano passado um caso em Descalvado de chikungunya, né? E ele era importado, ele veio de Minas Gerais com a doença passear para cá e acabou sendo positivo. Em relação à dengue, nós fizemos isolamento do vírus. Descalvado ainda tem o vírus tipo 1 e tipo 2 que circula por aqui. Mas já tem municípios aí na nossa região, né, no estado, do tipo 3. Então as pessoas que não tiveram ainda dengue tipo 3 podem muito bem, a hora que chegar esse tipo de vírus no município, estar se contaminando. E aí virar uma epidemia mesmo, né? Uma grande epidemia. E da chikungunya também, como a gente ainda não teve, é propenso a chegar e se instalar aí no município. A gente pede a colaboração, o controle de vetores está trabalhando intensificadamente aí, os agentes de saúde orientando, as unidades de saúde orientando, né? O pronto-socorro não está tendo procura nesse exato momento, nós fomos investigar, tivemos uma reunião, temos um comitê de arbovirose muito atuante aqui no município. A gente faz parte do pessoal do hospital, pessoal da saúde, pessoal da educação, pessoal de outras secretarias. Com o retorno às aulas, a gente faz um trabalho intensificado aí junto às crianças. Então, assim, a busca ativa está sendo feita, o trabalho de orientação está sendo feito. Mas a gente precisa saber que a dengue vem da sujeira. A dengue vem de um local que estava inapropriado e aí ele virou um lugar de acúmulo, né, de recipiente aí, de algum lugar que pudesse o mosquito botar seus ovinhos. Wander, eu concordo com você plenamente no que você está falando, e eu só não concordo quando você frisa que só exclusivamente local de sujeira. Não é. Não é, tá? Porque muitas vezes você, inocentemente, eu já vi, porque até anos atrás, Sim. eu tinha uma cascatinha na minha casa que ela estava entupida. Sim. E a gente não sabia que ela estava entupida. Isso tem uns 5, 6 anos atrás. E aí quando nós fomos ver alguém da vigilância, nós deixamos entrar, fizeram a vistoria e acharam aquele foco. E eu tenho certeza que minha casa não é suja. Sim. Tá? Então não é... aliás, o mosquito da dengue, tá? O Aedes aegypti, ele não se desenvolve muito na água suja, mas na água limpa. Sim. Também na água suja, é claro, Sim. mas na água limpa é o Sim, sim. onde ele mais procura. Tá? Então, por isso, eu estou te corrigindo, nem corrigindo, você me desculpa, mas colocando isso, por quê? Para deixar claro para as pessoas que não é só num terreno sujo, não. Pode estar na casa limpa, na casa pode estar atrás da geladeira, que é onde tem acúmulo de água. Exatamente. Ralos, porque senão as pessoas vão falar, calhas minha casa não é entupidas. suja, minha casa nunca vai ter. E Exato. passa a ter até vergonha de falar, Sim. pô, apareceu um criador na minha casa. Na minha casa vão falar que ela é suja. Sim. Não, não é. Sim. Não é isso. Tá? Sim, sim. Então as pessoas têm que estar conscientes do seguinte: a profilaxia, tá? Que é a defesa para que venha a doença da dengue, é simples.
É simples de ser feito. Se cada um olhar para o seu canto de casa, como eu olho no meu hoje eu vistorio todos os cantos da minha casa, porque como já apareceu lá, tá? Há anos atrás, então acho que todos devem fazer isso. Tá? Aí depois sim, deixar esses terrenos baldios, essas coisas, para a vigilância sanitária, que faz o seu trabalho. Sim. Agora, se cada um ficar responsável pela sua residência, e não ter vergonha de falar, olha, eu estou vendo um negocinho mexendo aqui, chamar alguém e falar, será que isso pode ser? Que muitas vezes a pessoa fala, isso aqui não é nada. E vai lá tá o criador, porque nunca viu. Porque nunca viu a larvinha do mosquito. Sim. Tá? Tem gente que nunca viu. Certo. Então acho que se cada um fizer isso, olhar primeiro lugar a sua casa, veja em cada cantinho, tá? Pegue ali, veja os ralos, veja se muitas vezes não é sujeira. Vasos, muitas vezes ralos, você caixa varre, d'água. a sujeira vai normalmente para o ralo e o ralo fica parado naquela terra. Sim, sim. E aquela terra evita que a água escoe com facilidade. Sim. Então fica ali parado. Tá? Então acho que tem várias coisas dentro de uma casa limpa que pode estar desenvolvendo, tá? E acho que é fácil das pessoas ajudarem a prevenir porque a dengue não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe nada. Sim, não de jeito nenhum. Nada, tá? Se você tiver um vizinho seu que pegou dengue, você pode ter certeza que a área toda a circunferência ao redor da sua casa está arriscado a terem dengue. Sim. Tá? E a dengue mata. Por que você vai correr o risco? Como a gente fez tanta Um bichinho tão pequeno, né, doutor? Faz um estrago, né? Faz um estrago A gente imenso, fez né? tanta profilaxia em relação à Covid, todo mundo seguiu a risca em relação aos problemas da Covid, a como se prevenir a Covid. Por que não se faz isso com a dengue? Sim, né? sim. Então acho que cabe a conscientização das pessoas. Sim, sim. Eu acho que o poder público tem que fazer a parte dele, é claro, está fazendo, tem que fazer mais, porque você tem que ali como a Covid. A Covid foi de tanto se falar, faça isso, usa máscara. Ontem na televisão estava o Exército em Brasília fazendo um trabalho. Mas a ponto de eu vi a mesma reportagem que você, mas ao mesmo tempo falou, o único estado que pediu o apoio do Exército. Sim. Ninguém mais pediu até hoje. Tá? Então, talvez fosse o caso de todas as cidades pedirem o Exército, tiro de guerra, isso, aquilo, ajudar a fazer uma vistoria. Né? Agora a gente tem visto a cidade está com muito mato, a cidade está suja. A cidade está suja, não as casas. Sim. A cidade está suja. Então o prefeito, em primeiro lugar, ele tem que colocar a sua equipe para limpar a cidade. Com certeza. E aí sim a população está vendo, a cidade está limpinha, então é o que eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho certeza que a população de Descalvado é uma população muito culta, tá? Muito cooperativa e que ela vai fazer a parte dela. Então, a gente conta muito com os apoios das crianças também, viu, doutor? Que as crianças na escola com o trabalho de dengue, nós fomos até premiados aí com o agente mirim da dengue, que foram potencializadores aí. As crianças levam os recados bons para os pais. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Então acho que é importante esse trabalho vir da escola. Tá? E aqui existem 4 serotipos da dengue, né? Que ficou um pouco superficial. Tipo 1, 2, 3 e 4. 1 e o 2, como você mesmo falou, foi o que mais atingiu o Descalvado até hoje. Tá? Mas existe o 3, existe o 4. Eu, graças a Deus, nunca peguei nenhum, nem o 2, nenhum deles. Tá? Na minha casa, ninguém nunca pegou. Mas, tá aí. Então, nós nunca pegamos, está sujeito a pegar. Exatamente. Aqueles que já tiveram tipo 1 e tipo 2, se pegarem o 3, tá? Se pegarem outro tipo, o risco de haver uma coagulopatia, um sangramento, coagulopatia é um problema de coagulação do sangue, tá? Que é o que causa as grandes complicações da dengue, existe e pode levar à morte. Sim, com certeza. E você fica de expectante, você fica de passageiro, você não tem muito o que fazer. Não há um remédio importante sobre isso. Aí também eu culpo o governo federal hoje. Você vê, está se falando de vacina. Nós somos mais de 220 milhões de habitantes no país. 220 milhões. O governo federal comprou 750 mil vacinas. Para 2 doses. Para 2 doses. Então ele está vacinando 375 mil pessoas. Sim. O nosso município não veio. O que é 375 mil pessoas? Sim. É uma cidade da metade do tamanho de Ribeirão Preto. Um pouquinho maior que São Carlos. Sim. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Se vacinaria uma cidade do tamanho de São Carlos. Exatamente. Isso é ridículo.
Isso é enganar o povo. Sim. É deixar o povo aí exposto a mais uma doença. Né? E depois vai sair correndo atrás do prejuízo. E pode ter certeza que sai muito mais caro o tratamento hospitalar, uma UTI, tá? O tempo de serviço que essa pessoa perde, ela pode ir à morte, deixar uma família míngua, tá? Do que se investir em vacina. Certo. Então acho que o governo tem que colocar a mão na consciência. E o que eu vi, que para o ano que vem também está se adquirindo uma quantia ridícula. Se eu não me engano, é 1 milhão e pouco de vacina. Tá? Que não atende a demanda. Que não vai atender atende a uma cidade do necessidade. tamanho de Ribeirão Preto, no Brasil inteiro. Tá? Aí fala, vão vacinar de 10 a 14. E onde ficam os bebezinhos, onde ficam os idosos, onde que eu infelizmente já me incluo? Onde vão ficar esses? Né? Cadê o Rubens nessa? Cadê? Né? Isso mesmo. Então vamos colocar aqui uma armadura de ferro e tudo bem. Então, infelizmente, tem muito que ser feito. Se a população não fizer... O único remédio que tem qual é? Limpar as casas. Sim. Na minha opinião. A única coisa que é evitar o criadouro. Sim. Porque a partir do momento que se criou, tem o criador, tem o mosquito, e alguém vier com dengue de outra cidade, um caso importar qualquer coisa, aquilo dissemina que nem uma bola de neve. Sim. Então, o que hoje nós temos 2 casos, amanhã você Sim. tem 500, 1.000, 2.000, etc. Aí realmente é grave o caso, né, Wander? Muito bem, aqui está dizendo assim, ó, Muriel, fui na consulta e peguei a guia para oftalmologista e realmente me falaram para levar lá no SEMI. Eles não ficam com guia, falam para a gente levar no SEMI. Mais uma pessoa confirmando aqui. O Fábio diz que faz 3 anos que está esperando vaga para fono para o filho dele, que é autista. Está esperando então a vaga para fono. Fábio Zelioli. E a Maria de Lourdes, do bairro São Benedito, Dr. Rubens e Wander, pela consideração com a parte da saúde com os que precisam, são pessoas excelentes e continue trabalhando para os que mais precisam. Excelente entrevista, curtindo pelos 98,7 da rádio. Muito obrigado. Obrigado, Parte que nos cabe. Muito bem, antes de finalizar então a nossa entrevista de hoje, eu gostaria, Wander, que você fizesse uma avaliação geral, uma visão geral. Qual é a sua visão geral da saúde no nosso município, para finalizar? Quais são os desafios da saúde no nosso município? São vários desafios, Mônica. Primeiro, nós estamos vivendo um momento onde está tendo mudança na forma de financiamento da saúde, tanto da parte estadual como na parte federal, na União. Assim como está vindo uma tabela que vai agregar valores que nunca foram vistos por governador nenhum na tabela do SUS, nós também somos medidos por indicadores de saúde. Então, nós receberemos os recursos de acordo com aquilo que nós mostrarmos de indicadores. Descalvado é um município que sempre teve excelentes indicadores de saúde, indicadores em pré-natal, indicadores em Papa Nicolau, mamografia, indicadores de vacina, indicadores de ISTs, indicadores de... São N indicadores que nós precisamos permanecer, porque agora o governo coloca o município não contra aquele que não consegue, mas o município contra ele mesmo. Eu tenho que manter o ano que vem melhor do que o desse ano ou igual, nunca sendo inferior, porque o repasse começa a diminuir quando eu começo a competir comigo mesmo, né? Então Descalvado vai estar competindo com Descalvado mesmo. Nós estamos aí. Qual é o desafio? Manter aquilo que a gente tem, né, trabalhando para que não feche nenhuma unidade, manter as unidades em funcionamento, melhorar o atendimento da farmácia, sim, contratar mais profissionais como fono, como mesmo os munícipes estão pedindo. Desafios tem. São desafios que eu não vou dizer que o munícipe não tem direito, a gente entende a necessidade, né, mas a capacidade está limitada da gente pôr mais pessoas no atendimento, não deixar faltar tanto medicamento, né? Eu tenho medo do final do ano. Nós estamos num ano político. Como que vai ser esse final de ano? Vai chegar em outubro e não se compra mais nada? Complicado. O foda-se aperta e aí como é que vai ser? Eu tenho que pensar na população, né? Então, assim, a gente como gestor público, a gente tem que ter esse olhar, né? Um olhar positivo, um olhar austero, né? Mas que garanta a saúde dessa população.
Então a gente tem um convênio com a Santa Casa, a gente tem ampliando cada vez mais o serviço junto àquela entidade. Nós temos os serviços terceirizados que a gente busca efetivar cada vez mais, trazer o melhor atendimento, lógico com N falhas, porque ninguém é tão perfeito assim, a gente tem muitas falhas para ser melhoradas, mas eu acredito na saúde do município. Eu acredito que Descalvado ainda é diferente de outros lugares, se você for procurar. Só quem vai para outras cidades sabe como é que é Descalvado, né? Quem começa a medir como que ele é tratado em outro lugar e muda para cá. A gente não sabe o tanto de pessoas que as famílias trazem para Descalvado para tratar familiar. Quantas pessoas vão buscar os parentes fora e trazer para o município de Descalvado, porque aqui dá transporte, porque aqui a gente dá tratamento, porque aqui a gente... Porque a gente arruma um médico, não é verdade? Ele porque não quis falar o bom, você viu? Olha lá. Mas assim, não só do município, como às vezes da região. Nós tivemos pessoas que vieram para cá trazer o paciente que faz hemodiálise, porque eu levo 3 vezes por semana. Onde ele morava não tem quem leva para fazer. E aí traz para Descalvado porque a gente leva para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Então garantir a saúde da população é muito difícil, né? Garantir as pessoas que estão na oncologia, garantir as pessoas que estão na hemodiálise, garantir as pessoas que estão em quimioterapia, em radioterapia, cirurgia cardíaca, ampliou-se demais. A gente fala assim, nós tivemos o ano passado uma guerra. O que tem a ver a guerra com Descalvado? A guerra fez com que nós não tínhamos contrastes para fazer cateterismo cardíaco. A guerra fez com que nós não tivéssemos contraste para fazer N exames, né? Isso prejudicou demais o nosso município. Mas Descalvado foi lá e comprou com recurso próprio esses contrastes para que os nossos munícipes não ficassem sem. Um dia o Dr. Wander chegou em mim e falou: Bonelli, precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer, doutor. Vamos achar onde é que vende. Vamos tentar comprar e doar para fazer os nossos pacientes. Então a gente tem muito que melhorar. A gente tem muito que considerar. Tem muito que ouvir a população, sim. As reclamações são benéficas para que a gente melhore cada vez mais a assistência à saúde. Mas a gente também tem muito a agradecer, porque é uma equipe que trabalha ali de cedo à tarde, fielmente, atendendo a população, né? O Dr. Rubens aqui sabe que a equipe médica está aí atendendo. Agora tem de manhã, tem à tarde, temos médicos em todas as unidades de saúde. Peço para que a população procurem as unidades de saúde. Lá é o lugar do atendimento. Deixem um pronto-socorro apenas para urgência e emergência, que assim desafoga o atendimento lá da urgência e emergência. E que a gente tenha aí condições de melhorar cada vez mais. E de atender cada vez mais com melhor qualidade a população. A população está envelhecendo. Quando alguém me pede um pediatra, aí na entrevista, ontem eu estava fazendo uma análise da pirâmide etária de Descalvado, onde não está nascendo criança e a população está cada vez mais idosa, né? Se você pegar a faixa etária acima dos 80, está maior do que a faixa etária nascendo, e você fala assim, daqui 10 anos, como vai ser a nossa pirâmide? Eu não tenho nenhum geriatra na minha equipe. E o povo está pedindo pediatra. E eu não tenho criança nascendo. E aí a gente precisa saber, essa população que está vivendo mais, precisa viver melhor. Como é que a gente vai dar essa saúde melhor para essa população? Porque ela vive mais, mas ela precisa de medicamento. Ela precisa de terapia. Ela precisa de tratamento. Né? E é isso que a gente precisa. Então, minhas considerações são essas. Que venham aí as eleições, que tenham pessoas aí à frente que pensem na saúde como prioridade, né? Porque eu acho que saúde é saúde. Não se faz saúde sem dinheiro. Não se faz saúde sem planejamento, tá? E o dinheiro é finito. E a gente tem que saber
mensurar cada centavo que a gente tem, na onde que a gente vai empregar esse dinheiro. O meu muito obrigado. Tem mais alguma? Tem só uma aqui que chegou por último aqui agora, a Maria da Vila Vendramini. Ela tem um elogio e tem uma crítica. Sim. Quero elogiar o SEMI pelo tratamento e cuidado com as pessoas. Porém, tem que rever a recepção, que nem olham na cara dos pacientes. Jesus. Obrigado, Maria. A gente trabalha com pessoas, infelizmente a gente tenta dar o melhor, acho que em todo lugar a gente tenta fazer o melhor, né? Não adianta você ter uma pizzaria onde você tem o melhor pizzarolo e ele faz a melhor pizza, mas o entregador não é do melhor. E ele vai entregar de qualquer jeito, essa pizza vai chegar fria, ela vai chegar de travessado na casa da pessoa e a pessoa não vai ficar contente do mesmo jeito. A gente tende a melhorar, a gente tem que melhorar sim, e a gente tem que, às vezes, puxar a orelha desse povo que não está atendendo com tanta qualidade. Mas eu quero agradecer aqui à rádio por essa oportunidade, me coloco à disposição para quando vocês precisarem. Dr. Rubens, nosso parceiro, trabalhamos junto aí, Mônica, nosso colega, né? Eu fico aqui à disposição. E a população de Descalvado eu deixo um abraço. E as portas estão abertas na Secretaria de Saúde para vocês procurarem, né? E a gente tentar atender a sua necessidade. Eu falo para vocês, é difícil atender as peculiaridades individualizadas que apresentaram aqui. Mas as pessoas que mais procuram a minha sala são as pessoas oncológicas, são as pessoas mais graves e que são atendidas de imediato nas suas necessidades. E isso faz totalmente a diferença da Secretaria Municipal de Saúde de Descalvado, que é a gente dar a eles o que eles mais precisam. Não o que as pessoas querem, mas o que a pessoa mais precisa, a gente garante para elas, na Secretaria de Saúde. Meu muito obrigado. Quero agradecer, Wander, pela sua presença. O Wander que não fugiu de nenhuma pergunta, de nenhuma crítica. Mas nós também fomos bonzinhos com ele. Nós somos você foi bonzinho. Nós somos bonzinhos. Essa vez, como é a primeira, a gente foi bonzinho. Deixa pra próxima. A próxima eu vou ficar atrás da cortina. Wander, a finalidade do nosso programa aqui sempre foi fazer as críticas em caráter construtivo. Sim, com certeza. Tá? Eu acho que a crítica construtiva é sempre válida e ela serve para fazer crescer, para tentar resolver problema que dá para ser resolvido. Então, essa é a finalidade que nós criamos o programa e, graças a Deus, a população entendeu. Está aderindo, está aderindo, participando. Nossa audiência, em média, está mais de 10 mil pessoas em cada semana, tá? Pelos nossos critérios de medição. Então, nós estamos muito satisfeitos. E as pessoas que nós estamos convidando também estão ficando muito adequadas, muito tranquilas, respondendo muito bem. Nós te agradecemos. As portas estão abertas da mesma maneira. Agradeço. Tá? E a gente sabe, como nós falamos aqui, a saúde nunca vai ser perfeita em lugar nenhum no mundo. Não é em Descalvado, não é no São Paulo, não é no Brasil, nunca vai ser perfeito 100%, porque você sempre tem que estar correndo atrás dela. Ela evolui, os problemas evoluem muito rapidamente. E quem diria que nós teríamos uma pandemia, doutor? Exatamente. Nós planejamos a saúde para um ano e no início tudo. Do ano vira-se uma pandemia que a gente só tinha visto no rodapé do livro. E olhe lá. E olhe lá, e tivemos que tomar conta dessa pandemia. E a saúde aparece cada dia uma doença nova, um medicamento novo, um tratamento novo, uma necessidade nova. Exatamente. Né? Então eu agradeço a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado, nossos queridos ouvintes, meus amigos e minhas amigas de Descalvado. Sabe que moram no coração. Tá? Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos, Dr. Rubens, Wander, ouvintes, internautas, agradeço a audiência de vocês. Daqui a pouquinho tem Super Tarde Regional na 98,7. Até a próxima live. Obrigado.